Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 9. Romanos capítulo 9. Irmã Benedita, tem algum estudo ainda aí? Não? Está sendo feito, né? Quem veio domingo passado e pegou o estudo do domingo passado é o mesmo, tá? Onde tem doutrina da predestinação, parte 2, a reprovação. E quem não veio, dá um sinalzinho só para a gente saber, para passar para vocês. Amém. Então está sendo feito cópias aqui para vocês poderem receber os estudos. Vai ter aula para você, vai lá para a sua sala. Vamos lá, meu jovem. Isso. Bênção, né? Vamos abrir Romanos 9. Irmãos, antes de nós estudarmos sobre a doutrina da predestinação, nós estudamos sobre a doutrina dos decretos de Deus. E para quem está vindo hoje, se você não sabe o que é o decreto de Deus, simplesmente o decreto de Deus foi o fato dele ter em sua mente, em seu conhecimento, em sua sabedoria, antes de criar todas as coisas, ele teve um plano já pronto. Então, quando se fala em o decreto de Deus, é que em um ato só, Deus não precisou ficar pensando, planejando, gastando tempo para imaginar como seria todas as coisas. Porque Deus, ele tem todo o conhecimento. E todo conhecimento em Deus é perfeito, é completo. Então, em um ato só, Deus, ele estabeleceu um plano. Que plano? Um plano em que envolve a criação, um plano em que envolve a queda, ou seja, as criaturas dele que carregam, que são pensantes, que são racionais, como os anjos e os homens. Dentro desse plano, Deus permite que essas criaturas caiam, que essas criaturas pequem. Dentro desse plano, Deus também já estabeleceu salvação para um grupo desses pecadores. Dentro desse plano, Deus já tem um fim estabelecido. E esse fim estabelecido é a glória de quem? É a glória do próprio Deus. Então, eu estou falando em termos bem simples. O decreto de Deus é o plano que ele teve antes de todas as coisas. E todas as coisas que acontecem e que existem são justamente a concretização desse plano que Deus teve antes de criar. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo que existe hoje, por exemplo, o seu nascimento, você nascer na sua família, em determinado estado, em determinado local, em determinada data, isso foi por acaso? Isso aconteceu assim, aleatoriamente? Foi, por exemplo, a sorte? Foram os astros que tiveram determinados movimentos e naquela época veio você? Não. Foi um propósito de Deus. Salmo 139 diz que antes de nós nascermos, nossos dias já foram todos estabelecidos e contados, determinados por Ele. Sabe aquela coisa de que nós damos desculpas para a morte? Por exemplo, você vai morrer fora do seu dia, do dia estabelecido por Deus? Não, não vai. Você vai morrer no dia certo. Eu estava me lembrando, eu estava ouvindo uma história ontem de um repórter e historiador muito conhecido lá de Campina Grande. Ele é um intelectual. Campina Grande é uma cidade de intelectuais. Não por ser Campina Grande, mas por causa do histórico dela, de universidades, que são muito antigas, é uma cidade conhecida por isso. Dali surgiram poetas, na Paraíba surgiram grandes poetas, inclusive vocês conhecem um muito que passou a ser pernambucano também, que é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna foi filho do governador da Paraíba, o pai dele. E tem um historiador crente que ele disse o seguinte: vocês lembram daquele avião da TAM que explodiu lá em Congonhas? Aquele avião que pousou e quis arremeter e não conseguiu e acabou, e morreu muita gente, aquela tragédia horrível.
duas histórias interessantes. Tinha um pregador, um pastor, que precisava pegar aquele avião. Ele precisava, estava com a passagem comprada. Mas houve um problema em que ele foi necessário que ele tivesse que trocar a sua passagem. Ele quis almoçar com a família, fazia tempo ele viajando e tudo, tem muitas responsabilidades, é um líder conhecido lá naquela região do sul, eu não conheço, ele também não disse o nome, mas ele disse que esse pregador tinha marcado justamente para aquele avião. Mas naquele dia ele disse: rapaz, eu viajo tanto, prego tanto, às vezes fico distante da minha família, eu vou querer almoçar com a minha família, eu vou tentar remarcar a minha viagem para São Paulo e vou... Foi para São Paulo, né? O avião chegando em São Paulo, foi isso mesmo. E vou remarcar para o mesmo dia, mas outro horário. Aí ele conseguiu remarcar, ou seja, não era o dia dele. Ele não foi no avião que caiu e explodiu. Só que outro irmão de uma outra igreja, esse pastor, né? Não era o dia... foi outro pastor, né? Teve outro que ele estava contando a história de um que teve um problema, comprou um carro. O cara comprou um carro. E o carro deu problema. Ele comprou um carro a uma pessoa de confiança, de São Paulo, era do sul também. O carro deu problema, ele colocou o carro na oficina. Aí o camarada disse só entregava o carro com tanto tempo depois. Isso fez com que adiasse uma viagem dele, e a viagem que ele teve que pegar foi a que o avião caiu. Veja, tudo concorreu para que ele pegasse aquele avião e morresse naquele avião. Esse jornalista, ele até diz, olha, se Deus quiser, no dia certo, ele junta todo mundo num canto e todo mundo vai. Se for o dia daquelas pessoas, ele vai juntar tudo num canto. Se quiser levar tudo de uma vez, ele vai levar. Então, faz parte do decreto dele. E teve um pastor também que morreu dentro desse avião, né? Que eu também ouvi falar, né? Um pastor, eu não sei se era da Assembleia de Deus, mas teve um pastor também que foi comunicado, assim como teve um pastor também que morreu no avião que caiu aqui aqui nesse campo aqui perto da aeronáutica. Então, assim, nós temos desculpas, não é verdade? Nós queremos dar desculpas em relação à morte. Mas, rapaz, se tivesse feito isso, tinha escapado da morte. Se tivesse feito aquilo, tinha escapado. Nós tentamos argumentar e tentar, mas meu Deus, se tivesse evitado aquele caminho, ou se tivesse esperado mais um pouco. Mas, irmãos, a morte dos justos, o Senhor, ele vela, ele cuida, ele sabe todas as coisas. E a morte dos justos, não só dos justos, mas dos ímpios também, mas ali principalmente dos justos, estão diante dos olhos dele. Ele cuida dos seus. E a morte não é o fim para nós, pelo menos essa é a nossa esperança, essa é a nossa segurança. Então a doutrina dos decretos, ela joga tudo para Deus, no sentido de Ele é soberano, Ele já determinou todas as coisas, tudo que está acontecendo conforme o seu plano. E dentro dessa doutrina dos decretos, que ela é geral, existe a doutrina da predestinação. A predestinação, ela é o decreto de Deus, veja, antes de criar todas as coisas, de querer salvar alguns dos pecadores que estarão incluídos entre o total dos pecadores que vão cair com a queda de Adão, ou que são descendentes de Adão que caiu lá no Éden. Os irmãos entendem? E que para Deus salvar esses pecadores de forma justa, é punindo o pecado deles legalmente na pessoa de um substituto que não seja pecador, que seja santo. E quem é esse substituto? Cristo. Então essa resumidamente, a doutrina da predestinação. Então o que Deus vai fazer? Ativamente, Deus vai agir para que aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados para a salvação eterna, no tempo certo, eles sejam chamados pelo Evangelho, esse chamado do Evangelho alcance o coração deles, eles venham ter um novo nascimento, eles venham se converter e seja gerado neles o processo de santificação até a glorificação. É aquilo que Paulo vai dizer, Deus ele opera em nós tanto querer
quanto o efetuar. Então ele vai produzir a salvação em termos plenos na vida dos eleitos. E aqueles que não foram eleitos, evidentemente foram reprovados. Mas foram reprovados por quê? Veja que essa doutrina, ela não é uma doutrina, primeiro, muito bem compreendida. Então, quando se fala de doutrina da predestinação, as pessoas que estão aí fora, que nunca estudaram a doutrina da predestinação, elas têm um preconceito tão grande que elas se armam porque nunca estudaram. Elas pensam logo assim: não, como é que pode? Deus escolheu alguns e rejeitou outros. Esse não é o meu Deus. Deus ama todo mundo. E Deus quer salvar todo mundo. Então, pensam logo dessa forma. Por quê? Porque nunca estudaram, nunca ouviram o ensino sobre a doutrina da predestinação. Veja bem, nós poderíamos começar com a seguinte pergunta: todos nós merecemos a salvação? Não. Não é verdade? Deixa eu tirar todos. Algum de nós merece a salvação? Por quê? Porque nós somos o quê? E qual é o salário do pecado? A morte. Então todos nós merecemos o quê? Se todos nós merecemos a morte, qual é o problema de Deus querer escolher apenas alguns para salvar, se todos merecem a morte? Vocês estão entendendo? Veja, você não é obrigado a ter que aceitar isso. Nós estamos apenas tentando explicar o que é a doutrina da eleição, ou da predestinação. A doutrina da predestinação, ela nos ensina de que o Senhor, de todos que não merecem a salvação, mas merecem a condenação, Ele quis salvar alguns. Só que para Ele salvar esses alguns, esses eleitos, Ele vai o quê? Ele vai ter que punir o pecado deles para ser justo nessa salvação. E esse pecado, ele é punido na pessoa do substituto. Deixa as crianças passarem ali que... Vamos lá para Romanos 9. Romanos capítulo 9. E vamos... Então gera um problema, tá? A doutrina da predestinação, ela vai modificar a nossa compreensão de entender a obra de Cristo. Como assim? Nós aprendemos, desde que nos convertemos, porque a maioria das igrejas brasileiras, na sua grande maioria, elas não ensinam a doutrina da predestinação. Então nós aprendemos que Jesus morreu por quem? Por todos os homens. Não é isso que a gente aprende? Na doutrina da predestinação, você vai entender que Jesus morreu por todas as suas ovelhas. E não por todos os homens em geral. Mas Ele morreu por todos aqueles que foram predestinados e eleitos antes da fundação do mundo. Nós vamos explicar, calma, não... A gente vai tentar explicar a vocês como é que isso funciona. Vamos para Romanos, capítulo 9. E vamos ler. Aqui nós temos a eleição e temos a reprovação. Claro, aqueles que não foram eleitos foram reprovados. O que é ser reprovado? A palavra reprovado é muito dura, né? Mas aqueles que não foram eleitos foram deixados de lado por Deus. Deus não os elegeu, Deus não os predestinou para a salvação. Não me pergunte por quê. Com certeza não se baseia no que Deus sabia do futuro deles. Não, nem para a salvação, nem para a reprovação. Vamos lá, capítulo 9, a partir do verso 6. Romanos. Irmã Benedita, quando for chegando as folhas aí para passar para os irmãos, tá certo? Vê se Daniel já tem algumas aqui, por favor. Já foi olhar, né? Tá certo.
Não se preocupe se você está sem a folha do estudo, tá? Vai dar para você entender. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paremos aqui. O que é que Paulo está dizendo? Nem todos de Israel são verdadeiramente o quê? Por quê? Ele está querendo dizer o seguinte, que nem todo que é judeu verdadeiramente tem a mesma fé em Deus como Abraão teve. Nem todo que é judeu é justificado pela fé como Abraão foi. Vocês estão entendendo, né? Nem todo que é judeu é considerado um membro da aliança ou relacionado com Deus por uma aliança que foi feita com Abraão. Então ele diz, olha, nem todo que é descendente de Israel é verdadeiramente israelita. Ele vai dizer quem são os verdadeiros israelitas. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, pois não, irmão Roberto? Correto, é isso mesmo. Veja aí, verso 7, verso 8, ele vai dizer isso, olha. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Então veja, os filhos de Deus, aqueles que vão ter uma aliança com Deus, que é gerada pela fé. Esse relacionamento com Deus é gerado pela fé, ou seja, na nova aliança, pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Esses filhos de Deus são filhos da promessa. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas, vai se concretizar em quem? Em Jesus Cristo. Deixe marcado aí em Romanos, vá para Gálatas, por favor. Deixe marcado, marque aí em Romanos e veja aqui o cumprimento da promessa de Abraão. Capítulo 3, verso 6. Gálatas 3, verso 6. Ele diz aqui o seguinte, Gálatas 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Veja que a justiça de Abraão, ou Abraão se tornou justificado diante de Deus, não pelas suas obras, mas pela sua fé que gerou obras. Depois Tiago vai falar sobre isso. Verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Veja que Paulo está praticamente repetindo o que ele falou em Romanos 9. Então ele diz aqui, olha, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aí ele continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, aqueles povos que não são judeus, pela carne, ele diz, em ti serão abençoados todos os povos. Isso é uma citação de quê, irmãos? De Gênesis 12, verso 3, quando ele disse a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Agora veja a quem Paulo está aplicando esse texto. Versículo 9 de Gálatas 3, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Só que isso é impossível. Aí ele vem com o verso 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Qual é a maldição da lei? Morte para quem não cumpre com ela. Aí a minha pergunta é, quem aqui cumpre a lei totalmente? Ninguém. Então, por quê? Porque somos pecadores. E o que é que a lei traz sobre nossas vidas? Morte, juízo. Aí Paulo diz, então o que é que acontece? Como nós somos salvos? Versículo 13. Por que nós somos salvos pela fé? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, olha só, chegasse aos gentios, em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, por quê? Pelas obras? Não, pela fé, o Espírito prometido. Volto para Romanos. Ficou claro isso aqui? Não é legal? Não é maravilhoso? Como Deus abre os nossos olhos pela sua palavra. Então o que é que Paulo está dizendo? Quem é que é crente verdadeiramente? É o judeu que descende da carne, da raiz genética dos judeus de Abraão, da família de Abraão. A promessa é para esses que vão descender, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os descendentes de Abraão na carne. Paulo diz não. Aqueles que são filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que vão crer. Que vão crer em quem? No Deus de Abraão, no plano dele, na promessa dele. Quem é a promessa dele? O Salvador. Por quê? Porque nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei. Se nós errarmos, como diz Tiago, capítulo 2, em um só pedacinho da lei, nós já somos o quê? Pecadores. E quando você peca diante da lei que é santa, que é justa, que é perfeita, a lei traz juízo. Pecou, merece ser julgado. A lei representa o caráter do próprio Deus. Então a lei revela o pecado e traz como consequência juízo sobre esse pecado. Então quando nós olhamos para a lei e comparamos a nossa vida com a lei, o que é que nós pensamos? Estamos perdidos. Porque nós não temos como nos harmonizarmos em relação a obedecer à lei de Deus. E aí o juízo de Deus paira constantemente sobre nós, a culpa está no nosso coração e nós precisamos de um Salvador que nos resgate dessa situação. E quem pode nos salvar? Algum homem é capaz de cumprir essa lei plenamente e se colocar diante de Deus em nosso lugar para nos salvar? Algum homem que nasceu de homem e mulher, que já nasce no pecado, como diz Davi no capítulo 51 do Salmo 51? Não. Só há um que pode nos livrar, que é Cristo, porque Ele não tem pecado, Ele é santo e Ele se dispôs voluntariamente em assumir a nossa culpa, em se tornar maldito em nosso lugar, para que nós, por meio dele, pudéssemos ser livres da maldição da lei e agora ter nova vida. Vocês estão entendendo, né? Aí Paulo vai dizer que essa é a realidade. Agora veja bem, isso vai acontecer com todo mundo? Todo mundo vai crer em Jesus Cristo como seu Salvador e vai ser justificado pela fé? A Bíblia diz, não. E por que todo mundo não vai ser salvo? Porque no decreto eterno de Deus, Ele resolveu escolher. Quem está sem estudo aí, irmãos? Olha, o estudo está passando. Olha. Vai tirar mais, viu, gente? Vai. Está tirando, né? Ok. As irmãs já receberam aqui? Ok. Então vamos lá para Romanos 9. Eu estou ficando velho, estou me esquecendo das coisas. Eu começo a falar uma coisa e é assim mesmo. Ainda não é o alemão e eu espero que ele nunca apareça, viu? O alemão Alzheimer, né? Deus me livre. Vai ficar um velho caduco, né? Mas vamos lá. Então, no decreto eterno, veja, o que é que eu entendo? Se Cristo se tornou maldito para nos resgatar da maldição da lei, e Ele morreu por todos os homens, todos, vamos pensar de modo geral, vamos pensar como os arminianos, Ele morreu por todos os homens, aí nós temos que aceitar o universalismo.
todos os homens terão que ser o quê? Salvos. Essa será a lógica do meu raciocínio, olhando para o texto bíblico. Por quê? Porque se Jesus Cristo já pagou por todos os pecadores, como é que Deus vai derramar a morte sobre alguns? A morte eterna, o castigo, o juízo eterno. Se Jesus Cristo já morreu por todos. Agora, se eu passo a ver a palavra de Deus que diz que Jesus Cristo, como João 10, ele morre apenas pelas suas ovelhas, e nós não sabemos quem são todas as suas ovelhas, por isso que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós não sabemos, podemos saber pelos frutos, ao convivermos com algumas pessoas, quem são os eleitos. Porque aqueles que são eleitos vão demonstrar essa eleição através dos frutos. A árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. E João Batista, não é João Batista que já dizia? Produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. Então, eu não posso dizer que, eu gosto muito do que Paul Washer vai dizer. Paul Washer diz, você quer saber se o camarada é crente? Se a mulher é crente, se o homem é crente, vá até a casa dele e viva com ele, conviva com ele. Veja se ele é crente mesmo, porque os frutos do seu novo nascimento serão vistos nele como marido, serão vistos nele como pai, serão vistos nele como filho, serão vistos nela como esposa, como mãe, como filha, como funcionário no trabalho. Então, conviva com ele. Na igreja, até Satanás é crente, irmãos. Na igreja até ele canta, ele se comporta bem, ele demonstra que crê. Então, não é isso. O novo nascimento, ele precisa transformar as nossas vidas e demonstrar que nós verdadeiramente fomos alcançados por Deus, que Ele realmente nos elegeu e que essa eleição é uma realidade em nossas vidas. Porque se há verdadeiramente salvação, haverá mudança. Haverá os processos de regeneração, de conversão, de santificação, justificação acontece, né? Santificação até a glorificação. Por isso que não existe isso, Deus me salvou, eu sou um eleito, eu vou viver aí no pecado, no mundão, porque eu já estou salvo. Isso não é verdade, isso não é a doutrina da predestinação. Se você for um eleito e a graça de Deus já te alcançou, sua vida será transformada. Você será um crente. Você será diferente. Amém? Vamos lá. Então, a doutrina da predestinação, ela envolve uma escolha e, evidentemente, ela envolve o quê? Uma rejeição. Se Deus escolheu milhares de pessoas, das quais Ele entregou Cristo para morrer por elas, então Ele rejeitou o quê? Outras milhares de pessoas. A questão é, quando Ele escolheu, a doutrina da predestinação, ela diz o seguinte: quando Deus escolheu esses milhares de pessoas, Ele escolheu conforme o quê? O beneplácito da sua vontade. Beneplácito é desejo. É um desejo prazeroso. Não há nada nessas pessoas, ou que elas venham a fazer, que fez com que Deus, antecipadamente, conhecendo a vida delas, tomasse a atitude de elegê-las. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando? Por exemplo, como se Deus dissesse, a irmã Berenice, lá antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, já existia, ele já tinha decretado a existência da irmã Berenice, ele já sabia, evidentemente, de toda a vida dela, todos os seus pensamentos, toda a sua história, como isso iria se dar no tempo cronológico que ele iria criar. Então, tudo isso. Aí ele ficou ali e disse, olha, ela vai ouvir a palavra do Evangelho, ela vai crer, ela vai confiar em mim, ela vai ser uma serva de Deus, então agora eu decido escolhê-la. Então Deus está escolhendo por algo que ela iria fazer e por ele conhecer isso. Não, isso não é a doutrina da predestinação. Isso não é a realidade, nem é a verdade bíblica. Na verdade, ela só vai fazer isso porque ele de antemão decidiu que ela fizesse.
E tudo que ele preparou vai concorrer para que ela tome essas atitudes. O próprio espírito dele vai gerar no coração dela fé, vai transformar o seu coração e vai fazer ela viver como ele quer, para a glória dele. Em princípio para a salvação dela, mas no final para a glória dele. Vocês estão entendendo, né? Não há nada que ele olhe em nós que tenha levado ele antecipadamente nos separar como eleitos, ou nos escolher, ou nos predestinar. Não. E os que ele rejeitou? Também não sabemos, irmãos, as razões de Deus. Por que Deus rejeitou essas pessoas antes da fundação do mundo? Assim como não sabemos. Sabemos só que foi o seu amor em nos escolher. Mas sabemos que ele não quis escolher algumas pessoas, dentro da doutrina da predestinação. E essas pessoas que ele não escolheu, isso não quer dizer que elas não vão ser abençoadas nessa vida com a bênção comum, com a graça comum, como nós chamamos. Muitas vezes são até mais abençoadas fisicamente, materialmente, do que os crentes, não é verdade? Deus vai fazer o sol nascer sobre bons e maus, sobre justos e ímpios. Agora, em relação à obra da salvação, essas pessoas nunca, jamais serão alcançadas. E a questão é, elas vão se preocupar com isso? Vocês acham que vão? Não. Elas não vão estar nem aí. Por quê? Por causa do pecado. E outra coisa, por que elas serão punidas? É porque Deus está fazendo-as pecar? Não. Elas pecam porque são pecadoras. E por serem pecadoras, Deus, sendo santo, vai julgá-las no seu juízo. Pelos seus próprios pecados. E não porque Deus leva-as a pecar. Essa é a doutrina da reprovação. Ou seja, na verdade, eleição e reprovação fazem parte da doutrina da predestinação. É isso que a gente está estudando. Vamos lá para Romanos, né? Que eu falo demais e a gente acaba não lendo. Então, eu não vou ler tudo. Só vou ler algumas partes. Romanos 9. Veja, versículo 9. Ele diz, porque a palavra, Romanos 9, 9. Agradeço ao irmão Cleiton que deu o estudo a semana passada. Com certeza vocês já estão por dentro do assunto. Diz o texto que, verso 9, porque a palavra da promessa é esta, porque por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci, a mesma coisa de rejeitei, ou não quis amar da mesma forma Esaú. É difícil esse texto, né? Não é difícil? Antes deles nascerem, antes de terem praticado bem ou mal, para que se cumprisse o quê? Olha aí verso 11, para que o propósito de Deus, quanto o quê? Quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, o propósito de Deus vai acontecer querendo nós ou não. Eu sempre brinco com os irmãos e digo, olhe para a sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida desde a sua infância. Veja quantos livramentos. Veja a mão de Deus trabalhando na sua vida desde o seu nascimento. Desde a história dos teus pais. Desde a história dos teus antepassados. Veja a mão de Deus agindo até o evangelho chegar a você. Veja tudo que Deus preparou para que você um dia ouvisse a pregação do evangelho e você um dia reconhecesse o Senhor como seu Salvador. Veja o chamado no seu coração. Veja que tudo na sua vida concorre para o propósito de Deus se estabelecer em você. Isso se você for um eleito. Se não for, isso não vai fazer diferença para você. Mas para quem é,
nós nos ajoelhamos e glorificamos a Deus e dizemos: Senhor, obrigado, porque eu não sou merecedor, mas o Senhor um dia me amou, mesmo que eu não tenha vindo ainda à existência dentro da realidade, mas eu já existia em Ti, na Tua mente, no Teu saber, no Teu coração, nos Teus propósitos, e o Senhor me amou. E o Senhor fez com que esse amor fosse derramado no meu coração, no tempo certo, por causa dos méritos e da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, aqui ele vai dizer que nascem duas crianças gêmeas. Veja que é muito claro, as duas são gêmeas. O mais moço não tem direito à primogenitura, mas pela lei judaica era o que nascia primeiro. E era Esaú. Mas ele disse: o mais velho servirá a quem? O mais moço. Por quê? Porque ele tem um plano, porque ele tem um propósito. E dentro do seu propósito ele ama Esaú. Ele vai fazer uma aliança, ele ama Jacó, ele vai fazer uma aliança com Jacó. Não é que ele vai lançar Esaú no inferno, não é isso. Mas ele tem um propósito específico com Jacó. É pela família de Jacó que virá o Salvador, é pela família de Jacó que virá Jesus Cristo, que vai ser bênção por todas as nações. E dentro da eleição dele, tanto para a salvação como eleição com outros propósitos, Jacó está incluído. Mas aqui é muito claro. Aí Paulo vai dizer, verso 14, Paulo vai levantar a pergunta que todos nós levantamos. Veja aí no verso 14 de Romanos. Eu não vou dar um estudo sobre Romanos não, a gente vai entrar na nossa lição. Ele diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Essa é a pergunta de Paulo. Se Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, a pergunta de Paulo é: há injustiça da parte dele? Porque as pessoas vão logo dizer: ele está sendo injusto. Se um pai ama mais um filho do que o outro, ele não criou os dois? Porque ele amou Jacó e rejeitou Esaú? Está sendo injusto. Olha a resposta de Paulo: de modo nenhum. Aí ele vai usar outro exemplo da palavra e da história, o de Faraó. Aí observe aí versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende, veja, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Soberania de Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, e ninguém tem o direito de chegar para ele e dizer: por que o Senhor está fazendo dessa forma? Sei que a irmã ou o irmão às vezes olha para si mesmo e diz: eu queria ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, eu queria ter o cabelo preto, eu queria ter o cabelo loiro, eu queria ser assim, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais gordo, eu queria ter os olhos azuis. O outro diz: eu queria ter os olhos castanhos, eu queria ter nascido na Inglaterra, eu queria ter nascido, na Europa. Eu não queria ser brasileiro, estar vivendo toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu não queria ter o pouco dinheiro que eu tenho. Eu queria... Mas não depende de quem quer, não depende de quem corre. E principalmente em relação à obra da eleição, depende dele. Ele é soberano. Ele é quem tem misericórdia de quem quer. E nós temos que nos dobrar diante dele, irmãos. Porque o Deus da Bíblia não é o Deus que nós criamos. Ele é soberano. Não é o Deus que muitos pregadores aí anunciam. Um Deus que você decreta e ele faz. Um Deus que te obedece. Um Deus que age de acordo com o teu querer. O Deus bíblico não é esse. Ele é soberano. Achei engraçado o que meu cunhado disse ontem. Vocês sabem que foi legalizado agora o aborto na Irlanda, né? A Irlanda, ela abriu agora de modo geral para o aborto, até 3 meses. Então as mulheres grávidas, até 3 meses de gravidez, se elas quiserem abortar, acabou, elas têm direito. E não tem essa questão de estupro, de nada disso não, né? Quis, acabou. Aí o meu cunhado ele falou uma historinha engraçada, de que os defensores do aborto dizem assim:
por causa do relativismo, né, que existe hoje. Não. Quem faz as nossas leis somos nós mesmos, porque essas mulheres, né? Porque o corpo é meu. Então, se o corpo é meu, eu faço as minhas leis e eu tenho o direito de abortar se eu quiser ou não. Aí nesse diálogo Jesus diz: só que o universo é meu e o seu corpo não é seu, antes é meu, e as leis são minhas. Veja, vocês estão entendendo, né? As mulheres que defendem o aborto, ou a liberalidade do aborto, dizem: não, o corpo é meu, faço dele o que quiser. Jesus diz: o mundo é meu e as leis são minhas, e nas minhas leis o aborto é pecado. É claro, dependendo de determinadas situações, que eu até entendo. Mas é uma questão polêmica, né? É uma questão de ética cristã. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nesse texto não há como nós fugirmos da eleição e da reprovação. Se não ficou claro ainda, veja, ele continua dizendo, verso 16, verso 17: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia preparados, que para a glória preparou de antemão. E aí Paulo vai dizer: os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, olha lá a promessa, os filhos da promessa, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, essa doutrina, ela nos humilha, ela é muito dura. Por isso que muitos pregadores fogem de falar sobre esse assunto e ficam só nas margens. E ficam ali: não, eu não vou falar sobre isso, porque de todo jeito o Senhor vai salvar, né? Eu prego e tal, e ela é dura mesmo. Mas não tem como, irmãos, se o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, por que ele não convence todos os homens? Por que quando nós pregamos para 1000 pessoas, somente algumas vão ser alcançadas? Aí você vai dizer: porque somente aquelas creram. Sim, mas porque somente elas creram, se a própria fé é gerada pelo Espírito Santo? É interessante, né? Porque a questão é que o arminianismo, ele vai dizer que a fé é algo somente nosso. Somos nós que cremos ou deixamos de crer. Claro, a fé é sua, mas quem gera a fé no seu coração, para que você possa depositar essa fé em Deus, é o próprio Espírito de Deus. Pela graça sois salvos. E o quê? E isso não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça para a salvação mediante a fé. Tudo isso, todo esse conjunto, não é só a fé, mas a graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Tudo isso é dom de Deus. Agora, é claro, as pessoas não querem aceitar isso. Por quê? Porque fica aquele senso de que Deus está sendo injusto. Será que meu filho, ou meu primo, ou meu irmão vai ser eleito? Não cabe a você pensar isso. Nem você deve se preocupar com isso. A nossa função é pregar o Evangelho, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura, e deixar o resto com ele. Eu estava com meu sogro ontem, eu estava conversando com ele isso.
Não porque ganhamos tantas almas para Jesus. Eu digo, e quem disse que o homem ganha alma para Jesus? Qual é o poder que o homem tem de ganhar alguma alma para Jesus? Nenhum. Porque nenhum homem tem poder de transformar o coração de ninguém. Você consegue transformar o coração do seu filho ou da sua filha? Nem o da sua filha ou do seu filho que está do seu lado, morando com você, você não consegue transformar? Quanto mais o coração de um homem que você nem conhece. Ah, eu ganhei uma alma para Jesus. Ganhou nada. Você tem a função de pregar o Evangelho. Agora, quem vai transformar o coração e ganhá-la é o Espírito de Deus. Ele sim pode. Irmão Roberto, à vontade, meu irmão. Deve-se. Porque Deus, no seu decreto, sua pergunta é muito interessante. Ele estabeleceu meios para a realização desse propósito. E dentre esses meios está o quê? A oração. Se Deus, no seu decreto, disse que a salvação, por exemplo, de um filho nosso, a salvação do nosso filho, vai ser sempre pela pregação do Evangelho, né? Mas para que esse Evangelho chegue até ele, para que o coração dele seja quebrantado, seja necessário, e ele estabeleceu isso também como necessidade, a oração. Ele vai levantar no tempo certo pessoas para orar, os pais, vizinhos ou igreja, ou outras pessoas, para que essa obra se realize. Entendeu? Então ele usa também, para a realização do seu decreto, ele estabeleceu meios. Ele não só age diretamente, mas ele age também pelos meios. Os irmãos estão compreendendo, né? Nós vimos isso na questão dos decretos. Então você deve orar pelos seus filhos? Deve. Você deve orar por cura quando estiver doente? Deve. Você deve orar para Deus lhe guardar? Deve, porque a oração foi um meio estabelecido por Deus para a realização do seu próprio plano. Como nós não sabemos como vai se dar o amanhã, então nós fazemos a nossa parte. O que for para nós fazermos, nós temos que fazer, sabendo que Ele é soberano e a resposta final estará com Ele. Ok? Irmão Spencer? Oi? Senhora? Correto. Amém. Agora, a pergunta do irmão Roberto foi muito interessante. Agora deixa eu mudar um pouco. Se Deus tiver um plano de salvar alguém, mesmo que não seja diretamente, vamos dizer assim, pelo meio de uma oração específica, de um pai ou de uma mãe, ele vai alcançar aquela pessoa de alguma maneira. Vocês estão entendendo, né? De alguma forma ele vai alcançar. Aí é com ele, aí eu não sei qual é. Porque o nosso problema é que quando a gente ora, por exemplo, você tem um filho, eu tenho também, aí a gente ora da seguinte maneira: Deus, se o Senhor fizer assim, a gente começa a ensinar a Deus como Deus deve fazer, né? Deus, levanta a pessoa no emprego, levanta alguém, olha, Deus, um amigo, bota um amigo, a gente começa a ensinar a Deus como Deus deve trabalhar. Aí a nossa oração é um peso enorme. Nós não precisamos ensinar a Deus como Ele deve fazer, nós precisamos apenas colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, salva, Senhor, transforma, Tu sabes como. Se for para me usar, me use. Se for para usar a vida de alguém, faz a Tua obra, Senhor. Também. E orar sempre para o Senhor ter a misericórdia. Irmãos, pensa. Amém. Muito bom, é isso mesmo. Olha, irmãos, a maior dificuldade nossa, sabe qual é? É sermos bíblicos. Porque nós nos amarramos muito às nossas tradições doutrinárias. Então, quando nós queremos ser bíblicos, ou nos dobrar diante da palavra, isso requer muita humildade. Porque às vezes a gente fica passando pela nossa cabeça: mas eu não aprendi assim. Mas será que a forma que você aprendeu foi realmente correta? A questão é essa, foi bíblica? Se foi bíblica, então você precisa ter argumentos bíblicos ou base bíblica que lhe dê segurança. Porque eu, no início da minha fé, eu acreditava que tinha sido eu, que tinha aceitado Jesus
porque eu tinha crido com a minha fé em Jesus e que por causa disso Jesus estava fazendo a obra na minha vida. Aí depois que eu fui estudar a Bíblia, eu vi que o quê? Foi Ele que me chamou, foi Ele que me resgatou, foi Ele que quis, porque se Ele não quisesse, eu já estava no mundão até hoje. Estava no mundão até hoje, achando bom o mundão. Não queria saber do Evangelho, nem de Cristo, nem vocês, de estarem aqui no domingo de manhã, tá? Sem gasolina, sem nada, muitos vieram a pé de longe. Para quê? Para ouvir a palavra? Para adorar a Deus? Por quê, irmãos? Por causa do amor que nós temos a Ele, porque nós queremos louvar o nome dEle pela obra que Ele realizou em nossas vidas. Nós estávamos, outros estariam dormindo, outros estariam fazendo outra coisa, um churrasco ou na praia, mas nós estamos aqui por causa da graça dele que nos alcançou. Então é a obra dele, foi ele quem nos resgatou, tudo partiu dele, pela vontade dele, e no tempo certo ele foi e nos alcançou. Mas vamos lá, vamos para cá para o nosso texto. O irmão Cleiton, ele deu a definição já de... Veja, a doutrina da predestinação, ela tem duas partes. Eleição, que é o fato de Deus ter, antes da fundação do mundo, decidido salvar alguns. E esses alguns que Ele vai salvar, que são milhares e milhares, estarão para sempre com Ele, por toda a eternidade, gozando de comunhão com Ele. Mas que para salvar esses alguns que são pecadores, o que iriam cair, iriam ser pecadores, mereciam a morte, ele teve que punir o pecado deles na pessoa do substituto que é Cristo. Então eles são salvos por Deus, por uma decisão divina, e a obra da salvação para acontecer na vida desses, é necessário que alguém inocente pague por eles. Porque Deus não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu quero salvar vocês, venham como estão, e vai ficar assim mesmo e acabou. Não. Como são pecadores, precisam ser punidos. Mas como a punição é a própria morte, como é que pode derramar a morte sobre eles e ao mesmo tempo eles estarem vivos e eternamente com Deus? Só se for na pessoa de um substituto que possa vencer a morte. Por isso que é necessário que seja Deus homem. Porque se houvesse um homem sem pecado que pudesse nos substituir, ele também não escaparia da condenação. Porque ele não suportaria a ira de Deus. Somente um Deus homem é quem pode suportar a ira e ao mesmo tempo ser ressuscitado e viver para todo sempre. Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, diga, minha irmã. Amém. Isso, quando a gente vai olhando para a palavra e vai comparando o que aconteceu com a nossa vida à luz das Escrituras, nós vamos vendo que realmente é o Senhor que opera em nós. É o Espírito que tem, é o que Jesus disse a Nicodemos, né? Se não nasceres de novo, não verás o reino dos céus. E ele vai mostrar que esse novo nascimento ele é do alto. Se não nascer da água e do Espírito. Água e Espírito é a mesma coisa. A água é um símbolo do derramamento do Espírito, que está profetizado no Antigo Testamento. Se não nascer da água e do Espírito, então ele usa um símbolo e depois ele explica o símbolo da água e do... Quem é a água? É o Espírito. Se não nasceres assim, do alto, ou seja, do próprio Deus, então não tem como. Somente Deus é quem pode fazer essa obra. Claro que aqui a gente está vendo resumidamente. Então veja lá. A reprovação, veja, a predestinação, ela é definida da seguinte forma. Vamos primeiro definir a predestinação. É o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em seu soberano desejo, o beneplácito, sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, ele escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Isso é a predestinação. Agora, a reprovação é o seguinte. É o decreto eterno de Deus, está aí na folhinha de vocês, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a certo número de homens as operações da sua graça especial e puni-los por seus pecados para a manifestação da sua justiça. Entenderam ou não?
Há alguma dúvida sobre isso? Fiquem à vontade. Irmão Roberto. Com certeza. Bom demais. Isso é bom que deixa a gente doidinho, né? Para gente pensar. Mas, boa demais sua pergunta. Sim. Quando nós falamos sobre... Veja bem, quando nós falamos sobre eleição, na semana passada, veja, primeiro, a primeira ideia de eleição, sem pensar na eleição como salvação, tá? A predestinação envolve a eleição para a salvação, para Deus aplicar a obra de salvação nos seus filhos. Mas dentro da Bíblia, a palavra eleição, ela pode envolver também outros contextos, que não seja especificamente para a salvação eterna. Como, por exemplo, Deus pode eleger indivíduos para algum ofício específico, com um propósito específico, claro, dentro de um plano geral. Aí nós temos Saul. Saul, ele foi eleito pelo povo, mas pela permissão de Deus. O povo quis um rei fora do tempo e com a motivação diferente, porque quem reinava sobre o povo de Israel era quem? Era um reinado teocrático, né? Era Deus. Deus era o rei do seu povo e esse reino, ele era administrado ou ele era colocado em prática através do quê? Da obediência à lei, né? Da supervisão dos sacerdotes e dos juízes. Então não havia necessidade de um rei. Só que o povo quis ser semelhante aos povos que estavam ao seu redor e ter um líder que levasse-os às batalhas contra os seus inimigos. Só que quem dava vitória a Israel em suas batalhas era Deus. Então eles, não, mas nós queremos um rei, queremos um rei. Deus tinha prometido um rei. Quando você vai ler Deuteronômio, Deus diz que vai levantar um rei. Mas é um rei conforme a vontade dele. Aí ele permite Saul como rei. De certo modo, por causa do pecado do povo, o reinado de Saul vai servir em certa parte de juízo. A outra pergunta é, se tivesses agido dessa forma, Deus estabeleceria o teu reino. Algumas coisas na nossa vida, é claro, estão ligadas à lei da semeadura. Com certeza, mas não iria mudar, mesmo se Saul tivesse sido um rei fiel a Deus, isso não iria modificar, no fim das contas, o propósito de Deus em relação ao projeto de salvação e à linhagem que ele iria estabelecer para vir um rei dos reis, que seria Jesus Cristo pela descendência de Davi. Davi iria surgir de qualquer forma, mas foi dessa maneira que aconteceu. Aí algumas coisas nós vamos ver aqui. Por exemplo, veja aí, por exemplo, irmão Roberto e os irmãos, sobre a prova da doutrina da reprovação, pode envolver, eu não vou ler esses textos, vocês vão ler em casa, e algumas coisas nós não vamos saber responder também, porque aconteceu dessa forma, né? Deus soberanamente, ele governa todas as coisas, mas se Saul tivesse, evidentemente, como Sansão, por exemplo, né? Se Saul tivesse obedecido a Deus, tem gente que pensa que Sansão não foi salvo, né? E defende ferrenhamente isso, que Sansão não foi salvo. Eu não chegaria a essa conclusão, porque o propósito que Deus estabeleceu para Sansão, ele foi cumprido. Mesmo que Sansão tenha pagado o preço de forma tão dolorosa por causa de seus pecados, seus próprios pecados, ele acabou cumprindo com o propósito dele. Qual era? Libertar Israel das mãos dos seus inimigos. Mas a salvação não depende de cumprir propósito de Deus. A salvação depende de uma relação pactual com Deus que é gerada pela fé. Pela fé no quê? Nas suas promessas. Esse é o problema.
né? É claro que no caso de Saul, Deus usa Saul também como juízo para o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, Saul está dentro dos planos eternos de Deus para a realização da sua obra de salvação no meio do seu povo que se concretizar no futuro, que se concretizará no futuro. Agora, eu particularmente, viu, irmão Alberto, eu acho o seguinte, que se Saul fosse obediente, claro, poderia modificar alguma coisa em relação à qualidade de vida de Saul, mas não iria modificar nada em relação ao plano eterno, entende? Isso, correto. É por aí que eu vejo, embora seja uma questão bem complexa, né? Essas coisas, porque Deus também pode agir. Pois é, Deus é onipotente. E Deus, há algumas coisas que nós não vamos conseguir responder, porque Deus também pode agir nessas coisas. Deus pode também ter levado, não ativamente, mas no sentido de permitir, e até às vezes ativamente, como juízo na vida de alguém. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem claro. Aquele profeta, aquele espírito de mentira, que Deus vai enviar para enganar os reis, que não queriam acreditar na verdade. Então Deus pode agir também nas pequenas coisas, como por exemplo, Romanos capítulo 1, diz que aqueles que não quiseram glorificar a Deus, Deus os entregou aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. Vocês estão entendendo, né? Então o camarada é rebelde contra Deus, não crê, é incrédulo, é blasfemo. Pode ser que Deus, como juízo, diretamente, como fez com Saul, levou Saul à morte. Ele disse que Saul iria morrer, não foi? E puniu Saul com a morte. Ele pode levar a pessoa ímpia, já como juízo sobre sua vida, a sofrer a consequência da sua própria incredulidade, do seu próprio pecado. Vamos abrir um texto? Diga aí, irmão Spencer. Você crê na dupla predestinação? Está entendendo? Se sente mais... Estou entendendo. Estou entendendo. Muito interessante o que ele falou. Vamos tentar entender o que é a dupla predestinação em poucas palavras. A dupla predestinação, ela diz o seguinte: Deus separou uns para a salvação, e os que ele não separou para a salvação vão ser condenados, não vão? A dupla predestinação, ela vai dizer o seguinte: que os que ele separou para a salvação já é da forma que a gente crê. Ele vai chamar, ele vai alcançar, ele vai salvar. Ativamente ele vai operar e ele vai salvar. Não tem para onde correr. O irmão Gilvan pode correr para onde quisesse. Poderia querer fugir da presença de Deus. Não tinha como. Deus vai chamá-lo, Deus vai salvá-lo, ele vai vir, a obra da salvação vai existir na vida dele, ele vai ser um crente, vai glorificar a Deus, vai morrer assim, como um crente. E vai para o céu. Isso é a predestinação para a salvação. A dupla predestinação vai dizer: e os que não foram escolhidos, Deus vai agir na vida deles ativamente e vai levá-los ao inferno, e nada vai impedir que ele haja dessa forma. Isso é a dupla predestinação, entendeu? É que ele age ativamente de um lado para salvar, e ele age ativamente do outro lado para condenar. O que é que eu estou passando para vocês? Não é a dupla predestinação. Eu estou dizendo o seguinte: ele age ativamente para salvar, e os que ele não escolhe, eles não vão pecar? Eles vão pagar pelos seus próprios o quê? Pecados. Agora, na vida deles, e dentro do plano de Deus, Deus, por ser soberano, muitas vezes ele já vai derramar juízo dentro desse plano dele, usando os próprios ímpios que já estão, por não serem eleitos, já estão debaixo de condenação e vão ser condenados pelos seus próprios pecados. Ele usa os próprios ímpios e já julga-os temporariamente nesta vida, de acordo com o seu plano eterno. Por exemplo, vamos lá para Romanos, capítulo 1.
Mas veja, nenhum problema. Já está aí com Romanos? Pronto. Romanos 1, verso 9. Ah, certo. Vamos lá. Romanos 1. Não é o 9, vamos para o 9 não. Vamos para o 18. Romanos 1, 18. Eu não vou estudar aqui nessa folha aqui todos esses detalhes não, viu? Vocês vão ler em casa. A gente vai só... Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Ou está complicado para vocês? Não. A gente vai só para o finalzinho. Se eu for entrar aqui nesses textos, a gente vai passar o dia aqui, né? Mas a gente precisa pelo menos ver algumas coisas. Vamos lá, Romanos 1, veja aí, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, são homens que não querem aceitar a verdade, mas que continuam tentando impedir essa verdade vivendo no pecado. Veja, verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí vai falando sobre, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, qual é o pecado do homem aqui? Não reconhecer Deus como seu Criador, como seu Senhor, e cair no pecado da idolatria. Por eles caírem pela sua própria livre agência, continuarem no pecado da idolatria, o que é que Deus faz? Isso, a gente vai ler também. Veja só, o que é que Deus faz? Versículo 24. Perdão, versículo 21. Eu já li, não foi? É versículo 24 mesmo. Versículo 24 diz, por isso, ou seja, por causa da idolatria desses homens, de não terem reconhecido Deus, na sua revelação geral, aí diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez, olha, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, 3 vezes aparece aqui, Deus os entregou. Então, por causa do pecado do homem, o juízo de Deus vem, muitas vezes, Deus fazendo com que esses homens continuem pecando ainda mais, sem jamais sair dessa condição. Isso já é juízo. Versículo 21, o quê? Não necessariamente os apóstatas. Não deixam de ser apóstatas. Mas aqui ele não está falando especificamente para crentes. Mas ele está falando para homens de modo geral. Porque ele está falando de uma revelação geral aqui. Diga, irmão Leonildo. Sim, fica à vontade, fica à vontade. Sim. Estou entendendo. Eu entendo.
O perigo da dupla predestinação é porque veja bem, se é Deus quem age ativamente para o homem pecar, então o homem não pode ser completamente o quê? Culpado desse pecado. Agora, se o homem peca e por causa desse pecado, Deus como juízo o deixa sem lhe retirar, mas o entrega. Sabe aquele pai que ele chega para o filho está lá, dá um exemplo aqui, tá? Vou usar um exemplo bem desagradável, nas drogas, e o pai fica tentando tirar os filhos das drogas, o filho, né? Fica lutando por ele, vai lá, busca, vai, conversa, vai, resgata, vai, interna, vai, luta pelo filho, sofre pelo filho, gasta tudo pelo filho, faz tudo por ele, mas o filho não quer, ele quer as drogas. Aí o pai chega e diz: está aí, eu não movo mais a minha mão, você está entregue, fique, viva, morra dessa forma. Então, é claro que não é desse jeito que acontece, né? Limitado usa sempre esses exemplos que, né? Mas é mais ou menos isso, que o homem que vai ser condenado, veja, primeiro, ele vai ser condenado porque Deus o quê? Não o escolheu. Ele vai ser condenado porque Deus não escolheu, dentro da doutrina da predestinação. Deus não escolheu, então já está debaixo, já está perdido. Mas ele está perdido por quê? Porque ele é o quê? Pecador. Se ele não fosse pecador, ele não seria condenado. Mas como ele é pecador, ele vai ser condenado pelos seus pecados. Deus vai puni-lo, não porque Deus lhe levou a pecar, mas porque Deus permitiu que ele pecasse. Uma coisa é a permissão, outra coisa é a ação direta. Agora, em alguns homens, ou nos homens que são pecadores, Deus pode, como juízo, deixá-los ou levá-los a se afundar em determinados pecados, por causa da vida que eles já levam. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. É devagarzinho. Marlon. Isso. E ele não chega, e além disso, ele pode sim também deixar que esse pecado floresça ainda mais na vida desse homem. Porque Deus pode restringir. E é claro, o homem nunca vai ser mal como ele pode ser totalmente mal nesta vida. Vocês viram, só para lembrar vocês viram os noticiários essa semana de um camarada que é um verdadeiro demônio, que se passava por pastor de uma igreja, que violentou tem criança aqui não, né? Que violentou seus 2 filhos, um enteado e um filho, lá no Espírito Santo. Um tinha 3 anos, era o filho dele com essa moça que ele tinha casado. E o de 6 anos era um filho que ela já tinha. Ele violentou as 2 crianças, tocou fogo nas 2 crianças ainda vivas, dentro do quarto. E ele se dizia pastor de uma igreja chamada de Vida e Paz. Aparece ele dando entrevista antes, chorando, dizendo que tentou salvar os filhos. Só que os legistas descobriram que as crianças foram violentadas. Eu sei que isso é doloroso eu estar falando isso aqui. Os legistas descobriram que havia fuligem na traqueia das crianças, ou seja, quando o fogo estava consumindo, elas estavam o quê? Respirando. E o DNA era o dele, da violência. Eu fiquei chocado, eu fiquei doente o dia. Fiquei doente, porque a gente toma isso para você, né? Você quer pegar um caba desse e se trancar com ele no quarto e descer a lenha. Está sendo gravado isso aqui, meu Deus, isso vai para o YouTube. Glauber, corta isso aí, pelo amor de Deus. Mas essa é a verdade. Como pai, como um homem, o que é que você sente? De um infeliz desse, a Globo bota logo pastor. Esse infeliz não é pastor, esse infeliz é um demônio. O ser humano, como é que o ser humano
chega numa situação dessa. É uma coisa assim que foge, mas veja como o pecado degrada o coração do homem. Veja o que o homem é capaz de fazer, irmãos. Se um pai é capaz de fazer isso com um filho, dentro de uma igreja, cantando, e ainda foi fazer um culto em que os irmãos estavam lá para cumprimentar, para orar por ele, para dar as mãos em sentimento de compaixão. Foi feito um culto e o camarada sabendo que ele fez isso. Vocês imaginem como o homem é mau, é maligno. Então, isso já é juízo de Deus. Quando pode ser, né? Não vou dizer já é porque eu não sou Deus, né? Mas quando Deus entrega ao homem a sua própria maldade, isso já pode ser juízo dele. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas é um assunto bem difícil, viu, Elneudo? E tem, evidentemente, tem teólogos que vão ser hipercalvinistas e que vão defender a dupla predestinação por causa de alguns textos, e nós respeitamos sem problema nenhum. Assim como tem irmãos que não vão querer aceitar a doutrina da reprovação, porque a doutrina da reprovação parece apontar para um Deus que não ama. Mas, irmãos, não confundam. O amor, ele tem dois lados. O amor, ele envolve juízo, envolve justiça. O amor, ele envolve tudo isso. Mas é muito complexo a gente estudar esses assuntos. Diga, meu irmão. O almoço hoje tem que ser reforçado, viu? Porque cada pergunta que vocês têm feito hoje que é uma benção, viu? Muito boa a pergunta, irmão, muito boa. Olhem, em relação às perguntas, às crianças, a Bíblia ela não é clara. Existe aquele texto que diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dela é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa dependendo do contexto. O que é que alguns estudiosos vão dizer? Primeiro, que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por todas as crianças que vão morrer como crianças sem ter consciência do Evangelho. Mas não tem isso na Bíblia, nenhum versículo que a gente possa... Mas, por exemplo, se uma criança morre como criança, recém-nascida, com 3 anos, essas crianças que morreram, que foram assassinadas, enfim, morreu uma criança, ela vai para o céu? Vai, mas ela só vai para o céu como? Pelo sangue de quem? A salvação dela vai ter que ser da mesma forma pela obra de Cristo. Mas pastor, mas ela não teve consciência, condição de entender o Evangelho. Não tem problema, Jesus Cristo derramou seu sangue por ela, ela é salva pela obra de Cristo na cruz. Porque o homem já nasce em pecado. Mesmo que o pecado ainda não seja praticado, por exemplo, um bebezinho, nós temos algumas crianças, alguns bebês, mesmo que o pecado não seja praticado por uma questão de maturação, né, o cérebro ainda vai passar pelo processo de maturação, a criança vai se desenvolver e ela vai começar a pecar, e pecar cada vez mais na prática. Jesus derramou seu sangue por essas crianças. Então acredita-se que alguns vão dizer o seguinte: toda criança que morre como criança, ela vai para o céu. E se ela morreu como criança, ela é o quê? Ela foi o quê? Ela foi predestinada, ela foi eleita. Existe essa resposta assim, que eu me identifico com ela. Mas eu não vou dizer ao irmão que, tá, assim, é isso mesmo, e essa é a resposta certa, eu não sei. Mas assim, eu me identifico com ela. Eu não sei se Augusto Nicodemos também pensa assim, não sei. Eu já ouvi ele falando alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro. Mas talvez seja isso, que Jesus Cristo, ele morreu. Não é porque é criança que vai para o céu, mas é porque Jesus Cristo tem que ter dado a sua vida por essa criança, porque ela também é pecadora. E se ela morreu como criança, e Deus no seu decreto decidiu, ela foi uma eleita e que ela iria morrer como criança, então isso já demonstra a sua eleição, o fato de morrer como criança. Seria uma das respostas. Tá? Mas não tenho assim... Vamos por parte. Vai lá, irmão Roberto, quer falar alguma coisa?
Sim, correto. Sim. Alguns vão querer, sim, usar isso como um argumento, que seria um argumento semelhante aos das crianças. Outros vão dizer que não, porque a partir do momento que o indivíduo já tem a consciência de compreender a mensagem do Evangelho, esse Evangelho é o único meio pelo qual Deus chamará. Isso. Vão cair aqui em Romanos 1. Inexcusáveis, com certeza. Com certeza. Isso. Mas tem que ter a fé no Salvador. E quem deveria testemunhar disso seria justamente Israel. Aí só o Senhor mesmo é quem vai, naquele dia, realmente, nessa questão de juízo, nós ficamos bem limitados mesmo. Bem limitados. O que a gente pode dizer é que sem Cristo não há o quê? Não há salvação. Isso. Ou uma salvação pela fé prospectiva ou pela fé que olha para trás. Ou aquele que olha para frente, para o Messias que vem, ou aquele que olha para trás, para o Messias que vem. Quem mais? Foi a irmã e depois a irmã Marinete. Minha irmã ia fazer uma pergunta, não ia? Não? Mas conhece a verdade. Mesmo assim, ele age contrariamente tudo aquilo que Deus quer e a vontade de Deus. Eu sei que a psicologia ou o mundo vai dizer, não, esse cara é um doente. Eu sei que existem doenças, comorbidades, como chamam, né? Não chamam nem mais esse nome hoje, né? Uma série de doenças em conjunto que podem levar o indivíduo a fazer determinadas coisas. Mas nesse caso aí, o camarada, pelo discurso dele, parece ser muito consciente. Ele está falando da morte dos filhos, ele está com óculos bem bonito e escuro, com a camisa de marca, todo bonitão lá, falando como se nada tivesse acontecido. Entende? Então eu não sei, não dá para a gente julgar o coração dele, né? Mas isso não é uma atitude de alguém que nasceu de novo. Nós temos falhas, nós temos pecados, mas determinados pecados, eles vão além daquilo que realmente... É como Paulo diz com aquele rapaz que peca com a madrasta. Ele diz, olha, o que esse homem fez, nem entre os ímpios se pratica tais coisas, imagina entre no meio do povo de Deus. E eu fico pensando, se isso não é descoberto, esse camarada iria continuar na frente de uma igreja, como pastor, porque nós somos homens, nós somos falhos. Mas espera aí, gente. Isso que ele fez foi algo assim que ultrapassa Isso é coisa demoníaca, isso é uma coisa terrível. E o infeliz é mais careca e de barba. Eu digo, vou tirar minha barba. Eu fiquei com tanta raiva que eu disse, vou tirar minha barba. Eu disse a Daniele. Eu digo, a Globo, ela bota bem forte, sabe? Pastor. Não diz o nome, você não sabe nem o nome dele, ela bota pastor. Pastor mata filhos e faz isso e isso. Ela bota claramente, porque o interesse dela é denegrir a imagem de quem? Dos pastores. Isso é a perseguição que nós estamos tendo, viu, irmãos? E você engole seco e ora ao Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia, porque muita coisa pior do que essa vai acontecer. A Bíblia diz que é impossível evitar os escândalos, mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Vamos encerrar, irmãos. Mais alguém, irmão Messias? Tem sim.
Deus pode ter misericórdia dela? Pode. Deus é Deus, né? Deus pode ter, mas a gente fica com tanta raiva que a gente nem quer que tenha. Mas essa é a verdade. Irmãos, vamos para as considerações finais. Olha, eu gostaria que vocês em casa, mas o irmão Cleiton trabalhou com vocês, o ponto 1 e o ponto 2, mas vocês, a prova da doutrina da reprovação está muito clara no ponto 3. Nós citamos alguns textos aqui, mas você precisa ler com paciência e ver os versículos. Por exemplo, a Bíblia expressa a reprovação como um ato de Deus na história. Aí vocês vão ver todos esses textos aqui, que são muito claros. Quando você chegar no ponto 4, são considerações que são importantes. Eu quero ler só isso aqui para a gente encerrar. Não vou explicar não, só vou ler. Veja só. Devemos, porém, estar vigilantes contra a ideia de que, como a eleição e a reprovação determinam com certeza absoluta o fim para o qual o homem é predestinado e os meios pelos quais esse fim é atingido, também implica que, tanto no caso da reprovação como no da eleição, Deus faz acontecer por sua eficiência pessoal e direta tudo o que ele decretou. Significa que, embora possa dizer que Deus é o autor da regeneração, da vocação eficaz, da fé, da justificação, da santificação dos eleitos, e, portanto, mediante sua ação direta sobre eles, leva a eleição deles à realização concreta, aquilo que eu estava falando, Elinildo. Não se pode dizer que ele é também o autor da queda, da condição iníqua e dos atos pecaminosos dos reprovados, agindo diretamente sobre eles, e, portanto, sendo responsável direto por isso tudo, efetuando a concretização da reprovação deles. Sem dúvida nenhuma, o decreto de Deus deu certeza à entrada do pecado no mundo, mas ele não predestinou alguns para o pecado, como predestinou outros para a santidade. E como o santo Deus que é, ele não pode ser o autor do pecado. A posição que Calvino, sobre este ponto, sobre este ponto é claramente indicada no seguinte pronunciamento que se chama, Artigos de Calvino sobre a predestinação. Olha que coisa interessante. Embora o diabo e os reprovados sejam servos e instrumentos de Deus para a execução das suas decisões secretas, não obstante, de maneira incompreensível, Deus de tal modo age neles e por meio deles, que não contrai nenhuma mancha da perversão deles, porque utiliza a malícia deles de maneira justa e reta para um bom fim, apesar de muitas vezes estar oculta aos nossos olhos essa maneira. Deve-se também notar que aquilo com que Deus decidiu deixar de lado alguns homens não é a sua graça comum, mas a sua graça regeneradora, que transforma pecadores em santos. É um erro pensar que nesta vida os reprovados estão inteiramente destituídos do favor de Deus. Deus não limita a distribuição dos dons naturais por causa da eleição. Nem sequer permite que a eleição e a reprovação determinem a medida desses dons. Muitas vezes, os reprovados gozam maior medida das bênçãos naturais da vida que os eleitos. Lembram de Rick e Lázaro? Lembram do Salmo 73 de Asaf? O que efetivamente distingue estes daqueles é que os eleitos são objetos da graça regeneradora e salvadora de Deus. Amém? Amém, né? Graças a Deus. Estuda em casa, isso não é um assunto simples, é para ficar lendo, relendo e pensando, e é pela fé na palavra, e algumas coisas a gente realmente não vai saber responder.